ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo do que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Amém. Agora vamos para Lucas 18, você pode se acomodar. Então no Salmo 9 nós vimos aqui o livramento, nós vimos que o Senhor faz justiça ao seu filho, o Senhor julga a sua causa. Em Lucas 11 nós vimos alguém que estava batendo na porta do seu amigo, pedindo algo, e ele não queria se mover para abençoar o seu irmão. Mas o texto diz que ainda o faria por causa da importunação, por causa da insistência, ainda faria. Em Lucas 18, nós vemos aqui um texto de uma viúva que alcançou a sua necessidade por causa da importunação, por causa da perseverança, por causa da insistência. E tem algumas coisas interessantes aqui nesse texto da mulher que era viúva, em que ela buscava um juiz, que era um juiz iníquo, e um juiz que não atendia as pessoas, um juiz que não tinha o mínimo senso de juízo, ou seja, ele era uma pessoa desequilibrada. Mas Deus faz uma intervenção aqui, porque Deus conhecia o coração da viúva, e a viúva não estava sendo atendida. Quando você lê no Velho Testamento, a viúva, pela lei, tinha prioridade de ser atendida, porque ela era viúva, é uma pessoa sozinha, uma pessoa que muitas vezes não tem nenhum meio de sobrevivência, uma pessoa que não tem portas na sua frente, uma pessoa que não tem ninguém que a ajude, uma pessoa que está sozinha e não tem a quem recorrer. Mas isso me chama a atenção, porque às vezes eu chego nesse ponto, onde eu não tenho ninguém para recorrer na face da terra, não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém para abrir uma porta, não tenho ninguém para me aconselhar, não tenho ninguém para me dar uma direção. E essa viúva estava nessa condição. E o verso 1 diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, ela sabia, ela tinha uma atitude que ela devia orar sempre. E essa parábola tem o intuito de nos ensinar. Aqui nós aprendemos que a oração não é algo que eu faço hoje e vou fazer daqui a um ano. Não é algo que eu faço hoje e vou fazer daqui a uma semana. Aqui eu aprendo que oração é algo contínuo. Às vezes nós passamos o dia inteiro orando por alguma coisa, vamos deitar e levantamos orando por alguma coisa. Isso quando o Espírito Santo nos chama de madrugada para orar por aquela situação. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Muitas vezes nós temos a tendência de esmorecer, ou de dizer: eu estou cansado de orar por isso, ou estou cansado de buscar aquilo, ou eu não tenho mais forças. Mas essa viúva, ela tinha essa característica. E embora ela fosse viúva, ela fosse sozinha, ela não tinha meios, ela não tinha sobrevivência, mas ela tinha essa característica de orar sempre. O fim do verso diz: sempre e nunca esmorecer. Grava isso no seu coração. Orar sempre e não esmorecer. E Deus está sempre olhando para nós nessa característica que Ele requer de nós. E nós, seres humanos, muitas vezes não gostamos de orar,
não gostamos de perseverar, e parece que o medo nos assola diante de uma situação. O medo nos assola em relação a uma ausência, a uma coisa que não chegou ainda, que eu e você esperávamos. E nesse texto aqui nós aprendemos que o melhor remédio para o medo não é tomar calmante, não é no psicanalista. O melhor remédio para acalmar, para sair do medo, é a oração. Enquanto você ora, Deus está ouvindo a sua oração, mas Ele está tratando de você. Ele está renovando as nossas forças, porque nós esperamos no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. E às vezes eu espero no Senhor de joelho. Enquanto eu espero no Senhor, o Senhor renova as nossas forças. E esse é uma característica que Deus quer de nós. Estejamos esperando no Senhor, e muitas vezes temos que fazer isso de joelho, buscando intensamente. E essa mulher tinha essa característica. Essa mulher não tinha ninguém que a apoiava. Essa mulher não estava como nós, que apoiamos uns aos outros, que oramos uns pelos outros, que colocamos uns aos outros no altar de Deus. Ela não tinha isso. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem esperava, nem respeitava homem algum. Era um juiz desequilibrado. Era um juiz que a palavra vergonha não lhe dizia nada. Era um juiz, quando fazia coisas erradas, ele não sentia vergonha. Ele não tinha parâmetros de consciência. Ele não tinha base de consciência. De qualquer jeito estava bem para ele. Ele não dava atenção para essa viúva. Ele não se conduía com essa viúva. Então aqui Jesus, o próprio Jesus está dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Então essa mulher sempre procurava o juiz para o juiz julgar a sua causa, mas ele não dava atenção, ele não julgava a sua causa. E se você ler o texto, a mulher queria apenas que ele julgasse a sua causa. E nós, devido à experiência de vida que você já tem no decorrer, você pode ver que a maioria das pessoas que querem que alguém julgue uma causa, naquele seu pensamento está atrelado, está junto uma coisa chamada vingança. Alguém pede: Senhor, julga a minha causa, mas ele quer se vingar de alguém, ele quer se vingar de uma situação, mas essa mulher não queria se vingar de ninguém, ela queria apenas que sua causa fosse julgada, ela apenas queria uma resposta, ela não tinha o desejo que alguém sofresse, que alguém te pagasse por alguma coisa. Está bem claro: julga minha causa contra o meu adversário. Ela não falou: Senhor, mata o meu adversário, Senhor, destrói o meu adversário. Não, ela falou: Senhor, me julga minha causa contra o meu adversário. Ela não citou nada do adversário, ela só queria que ela fosse livre, ela queria receber o julgamento daquele juiz. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Esse homem não temia Deus, não perseverava, não temia. Para ele tanto faz subir como descer, entrar para a direita ou para a esquerda. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não se suceder que por fim venha a molestar-me.
Então ele resolveu julgar a sua causa. A mulher não ficar se importunando, não ficar se atrapalhando ou julgando de alguma forma a vida dele. Aqui tem uma coisa interessante. Enquanto a mulher estava orando, Deus estava tirando o medo daquela mulher. Enquanto aquela mulher estava orando, Deus estava tirando toda a ansiedade daquela mulher. Mas enquanto aquela mulher estava orando, Deus estava tratando do juiz também. Deus estava esperando que o juiz mudasse seu pensamento, e Deus estava trabalhando para que aquele juiz mudasse a sua forma de julgar e julgasse a forma como ele agia. Então aquela oração para aquela mulher tinha o âmbito de uma resposta. Às vezes quando você e eu oramos, queremos uma resposta, mas às vezes nós não percebemos que Deus está trabalhando no nosso coração, tirando o medo. Deus está tirando o teu medo hoje aqui à noite. Deus está tirando o teu medo enquanto você ora. Deus está tirando o seu medo e Ele está trabalhando no seu inimigo. E às vezes nós não percebemos isso. Fala, Senhor, eu quero uma resposta, mas Deus que olha de cima, Ele olha os dois lados, Ele olha o seu lado e olha o lado do seu oponente. E Deus está dando uma oportunidade para o seu inimigo mudar de vida. E às vezes nós não percebemos isso. É fácil. Vamos olhar para trás. Será que um dia alguém não orou por nós por alguma coisa na nossa vida e Deus nos deu uma oportunidade de arrependimento? Por isso que nós estamos aqui. Por isso Ele é o justo juiz. Ele julga a causa corretamente, porque Ele vê dos dois lados. Voltando ao verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então ele acabou fazendo isso, como às vezes eu falo brincando, por livre e espontânea pressão. Ele acabou sendo pressionado, ele acabou sendo julgado. Mas naquela pressão, Deus estava trabalhando dos dois lados. Do lado da mulher viúva, Deus estava tirando a pressão dela. Mas do lado dele, do juiz, Deus estava trabalhando. Eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus está trabalhando do seu lado. E como Deus não faz nada pela metade, Ele está trabalhando do lado de lá também. E às vezes nós não enxergamos isso, porque nós olhamos só o nosso lado. Nós olhamos só a necessidade nossa, mas Deus estava trabalhando dos dois lados. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Ou seja, Deus está falando, olha, considere a posição dele. Em outras palavras, Deus está falando, considere, porque eu estou trabalhando na vida dele. Considere que eu estou fazendo alguma coisa quando eu acho que Deus não está fazendo nada. Quando eu acho que Deus está parado, Deus não está respondendo, Deus não está dando atenção para mim. Quando aquela mulher estava orando, Deus estava reforçando a perseverança dela. Aí entra novamente aqueles que esperam no Senhor. Mas enquanto aquela mulher estava orando e Deus estava tirando o medo dela, Deus estava fixando uma maior perseverança, do outro lado da moeda, Deus estava convencendo aquele juiz. Você pode ver aqui que Deus disse no verso 6: então disse o Senhor, considerai. O que é considerar? É pensar, comparar, arrazoar no que diz este juiz iníquo. Quantas palavras? Olha o que eu estou fazendo do lado de lá. Olha que eu estou trabalhando do lado de lá. Então, enquanto aquela mulher orava, Deus reforçava a sua perseverança e Deus estava convencendo o juiz. Então Deus estava trabalhando dos dois lados. Não fala Deus justiça aos seus escolhidos? Quem
a Ele clama de dia e de noite, embora não pareça demorado em defendê-los. Então Deus está perguntando aqui, Jesus está falando, não fala Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam quando? Dia e noite. Então era alguém que buscava incessantemente, embora pareça demorado em defendê-los. E às vezes eu oro e quero uma resposta amanhã, se possível, se melhor hoje. Mas Deus precisa de um tempo para trabalhar do outro lado, para convencer o outro lado, para preparar o outro lado. E eu tenho que entrar em Isaías 40, esperar no Senhor. Eu tenho que esperar Deus trabalhando. Você já viu um filho, isso me vem na mente agora, um filho que pede para a mãe uma mamadeira ou uma outra coisa qualquer, só que a mãe, para dar a mamadeira, o que ela tem que fazer? Tem que preparar a mamadeira. Tem um tempo de preparação para que a mãe supra seu filho. Deus precisa de um tempo, às vezes, para responder a minha oração, a sua oração. Deus falou muito com isso, porque eu e minha esposa precisamos de algo urgente de Deus, algo para ontem. Mas Deus está trabalhando. Deus está colocando paz, tirando a ansiedade, tirando a preocupação, porque eu sei que Deus está trabalhando lá de lá. Imagine quando você está na frente do mar. Se você estudar geografia, você vai ver que um lado é fechado, o outro lado é só pedras, e atrás está o inimigo, na frente está o mar. Não tinha saída. Talvez alguém esteja assim, vivendo, não tem saída. Não tem saída aos olhos humanos. Mas para Deus tem saída. Para Deus tem resposta. Não fará, é uma pergunta aqui, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Em outras palavras, Deus falando, escuta, minha igreja, eu não sou o justo juiz? Eu não vou fazer justiça com vocês? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado. Isso me chamou a atenção. Embora pareça, repita comigo, embora pareça demorado. E às vezes, eu penso assim. Às vezes parece demorado em fazer o quê? Em defender. Então será que Deus não vai abençoar os seus escolhidos? Será que Ele não fará justiça para nós? Será que Ele não vai se mover? E eu notei aqui algumas coisas, algumas características dessa estrangeira. Mas essa viúva era estrangeira. Mas antes de falar dessa viúva estrangeira, eu quero lembrar que em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 32 e 33, quando Salomão estava orando, consagrando o templo, ele fez vários pedidos, mas todos os pedidos terminavam assim: Senhor, ouve e responde. Ouve e responde. Aí ele se referiu ao estrangeiro quando entrasse na igreja, que Deus ouvisse a resposta, a oração do estrangeiro e respondesse. Para quê? Para que aquela pessoa que entrou ali na igreja pela primeira vez, ele soubesse que Deus estava ali e ele soubesse que Deus se manifestava. Irmão Luiz, você lembra a primeira vez que você fez isso, quando você era estrangeiro? Marcos, quando você era estrangeiro, você lembra as primeiras vezes? Há 10 então, misericórdia. Né? E Deus respondeu quando nós éramos estrangeiros. Mas se Deus respondeu quando eu e você era estrangeiro, Ele não vai responder agora que nós somos filhos? Um estrangeiro pode entrar na sua casa, o estrangeiro quer dizer uma pessoa de fora, pode entrar na sua casa e abrir a geladeira? Não, mas eu tenho que pedir autorização para você. Mas o seu filho pode entrar na sua casa e abrir a geladeira porque ele é seu filho e você é filho de Deus. Você tem
uma nova oportunidade. Você tem primazia, você tem prioridade nisso. Então, se Deus responde, então Jesus está falando para ele que se ele respondeu para a estrangeira, ele vai responder para nós. Mas tem umas coisas interessantes aqui da estrangeira, que é bom a gente comparar daquilo que eu sou com aquilo que eu era, da onde eu vim e aonde eu estou, quem você é hoje e quem você era. Primeira coisa, ela era estrangeira, era de fora, era só uma, não como nós que somos unidos no altar. Ela estava sozinha. Você não está sozinho. Nós podemos orar juntos diante do altar do nosso Deus. Há uma diferença. Ela foi a um juiz e o juiz ficava longe dela. O juiz não queria conversar com ela. O juiz fugia o juiz fugia da presença dela. Alguém lembra o que costuma estar escrito atrás de um para-choque de caminhão? Mantenha distância. Então o juiz queria que aquela mulher mantesse distância dela. O juiz queria ver aquela mulher longe. Mas a diferença daquela mulher para nós, que o nosso juiz não quer que você fique longe. Ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim. Ele quer que nós estejamos próximos. Ele quer que nós nos aproximamos dele. É totalmente diferente do juiz que quer que mantenha a distância. Nós temos um privilégio de termos um juiz que faz com que nós nos achegamos a ele. E uma dessas situações é a própria oração. Outro ponto, o juiz era injusto. O nosso juiz é justo. É uma grande diferença. Você não está diante de um juiz injusto, está diante de um juiz que é justo, que pode fazer todas as coisas. Outra característica, ela foi por conta própria. Ela não tinha advogado, ela não tinha instrutor, ela não tinha ninguém que conhecia o juiz, que fizesse ela entrar na sala do juiz. Ela não tinha ninguém para pedir a audiência com o juiz. Ela era sozinha. Ela passou tudo isso sozinha. Ela não tinha advogado e nem amigo. A diferença com você, que você tem um advogado, como ele chama? Jesus. Não, fala direito. Como ele chama? Jesus. Você tem um amigo, como é que ele chama? Jesus. É diferente. Você tem um advogado e você tem um amigo. Ele chama-se Jesus Cristo. Ela não tinha incentivo como nós. Ela não tinha incentivo. Nada incentivava ela. Eu e minha esposa vimos conversando no carro, ela citou para mim o Salmo 9, 141. Mas quando ela leu o Salmo 109, 141, aquela palavra trouxe o que para nós? Incentivo. E aquela mulher não tinha incentivo. Ela não tinha ninguém que apoiasse, não tinha ninguém que falasse para ela, vamos que vai dar certo. Ela não tinha. O acesso daquela mulher ao juiz era restrito, era fechado, era muito difícil. Ela não tinha como entrar na presença do juiz. Estou me lembrando uma coisa que aconteceu conosco há uns 10 anos atrás, ou mais. Nós tivemos um carro roubado, e eu viajei a noite inteira até chegar lá, Governador Valadares. Cheguei lá, era feriado. O delegado não queria conversar comigo. O carro, eles acharam o carro, eles tinham que me entregar o carro. Quando eu cheguei na delegacia, aí vem um locutor de rádio
e falou: você é o dono da caravana? Eu falei: sou eu. Vem aqui que nós vamos fazer uma reportagem. Entramos na sala do delegado que não queria me atender. Ele me levou direto e fez uma reportagem. Sabe quem estava do outro lado da rádio? E falou: olha, fulano de tal, aqui está o dono da caravana. E fulano de tal, que estava do outro lado da rádio, era um pastor. E eu dei o testemunho ali na rádio. E o delegado teve que me atender. Essa viúva não tinha ninguém que a levasse ao juiz. Ela não tinha acesso. Repita comigo: ela não tinha acesso. Você tem acesso. Você pode dobrar o joelho e falar com ele a hora que você quiser. De dia, de noite, na hora do almoço, de madrugada, você tem acesso. Ela não tinha. Então, essa parábola tem muitas variantes. Olha o verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, e a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Sabe, uma das características que nós precisamos aprender, que quando nós estamos orando, nós precisamos esperar que Deus responda na hora certa, porque tem um tempo certo, tem um momento propício para Deus responder. E quando chega um momento que Deus preparou todas as coisas, Ele fala: agora eu vou responder a oração do meu filho. Mas naquele tempo, às vezes, eu não tenho paciência para isso. Eu não tenho esperança para isso. Eu fico ansioso, fico atribulado. Eu vejo alguns irmãos assim que até estão estrebuchando. Não, mas Deus não está vendo. Deus está vendo. Quem não vê, somos nós. Somos nós que não vemos. Não percebemos que Deus está preparado. Às vezes Deus precisaria fazer como a mãe que está pedindo mamadeira, e a mãe fala: pera filho, eu vou fazer a mamadeira, ainda precisa esquentar o leite, precisa esquentar a água, precisa lavar a mamadeira, precisa limpar o bico. E às vezes nós estamos esperando uma mamadeira e Deus está falando: espera filho. E nós não sabemos esperar. Então, vamos dobrar o nosso joelho. Você tem acesso. E você pode pedir o que você quiser. O que nós lemos lá no capítulo 11? Pedir e dar-se-vos-á. E aquelas, gostaria que depois você lesse o capítulo 11, você vai ver que são situações semelhantes. Alguém chegou na casa do seu amigo tarde e pediu pão, ele falou: não vou me levantar para te dar pão. Mas ele foi obrigado a fazer por causa da importunação. Eu não estou falando aqui para você importunar Deus, mas para você continuar orando para aquilo que você precisa. Ore para aquilo que você precisa. Busque para aquilo que você precisa. E a resposta, vamos lá voltar no capítulo 11. Digo-vos que se não se levantar para dar-os por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo... Aqui está escrito assim: porque aqueles que eu separei, não, está escrito como: pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora, você consegue abrir lá
Segundo Crônicas, capítulo 6, daquela inauguração. Verso 30. Vamos começar no 29. Segundo Crônicas 6, 29. Então ele estava orando, consagrando o templo. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecido o coração dos filhos dos homens. Você lembra de Davi? Que Deus falou que ele conhece o coração? 31. Para que te temam, para andarem nos seus caminhos, todos os dias que viverem na terra, que este a nossos pais. Olha agora aqui o estrangeiro, verso 32. Também há estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido orar, voltado para essa casa, ouve tu nos céus, no lugar da tua habitação, e fazem tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. O texto aqui é bem claro. Está pedindo que Deus responda o estrangeiro para que todos temam. E todas as pessoas que estão talvez querendo impedir alguma coisa na sua vida, elas vão temer o Deus que está na sua vida. Amém. Elas vão ver. E aqui, se Deus respondeu para aquela mulher estrangeira, viúva, sozinha, não vai responder para você? Não é o que está escrito no texto? Sim ou não? Sim. Então vamos dobrar o nosso joelho. Coloca a sua situação diante